Bom dia, meus amados irmãos, os colaboradores do grupo Evangelho da Paz. Este é o grupo dos colaboradores. Todos nós somos colaboradores, cooperadores de Deus no Evangelho. Somos colaboradores, cooperadores uns dos outros em comunhão, em coordenação. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu enviei uma mensagem ontem à noite dizendo que queria conversar com vocês, ter uma comunhão com vocês, que surgiu na comunhão com um irmão ontem, de uma forma espontânea, surgiu algo novo, algo que eu creio que veio da parte do Senhor, e depois eu, considerando diante do Senhor o assunto, o Senhor me trouxe mais luz a respeito, e eu orei ao Senhor, comecei a orar, e até o ponto de agradecer ao Senhor, de louvar, agradecer, dar graças ao Senhor, porque eu senti que é algo que veio de Deus, veio da direção do Espírito Santo para nós. Ontem um irmão, ele falou sobre a possibilidade de nós fazermos uma live onde nós teremos a participação de todos os integrantes do grupo Evangelho da Paz, uma oportunidade de nos interagirmos com eles ao vivo, presencialmente, de forma virtual, que estaremos vendo os nossos rostos, os movimentos que nós fazemos, e principalmente ouviremos as nossas vozes ao vivo e poderemos conversar, poderemos ter uma comunhão aberta e verdadeiramente participativa. Essa foi a ideia do irmão. Eu parei para pensar, eu nunca fiz uma live. Eu já penso em fazer uma live no canal do YouTube, tenho considerado, eu não sei como fazer, como usar a tecnologia, como interagir com as pessoas que ali ao vivo e a cores vão estar entrando, saudando, postando versículos. Eu ainda pretendo ter essa experiência no canal do YouTube, e ontem o irmão falou sobre isso para mim. E diante do Senhor, o Senhor veio confirmar isso, e o Senhor deu um sentimento também a mim, que eu quero retransmitir a vocês, quero colocar em comunhão com vocês e saber o que vocês pensam, pedir para vocês orarem ao Senhor, buscarem a direção do Senhor e considerarem isso na presença do Senhor. Então, indo direto ao assunto, irmãos, o sentimento é ter uma live, e o Senhor veio reforçar para mim dizendo que nesta live, nesta reunião virtual, com um grupo no WhatsApp, nós devemos ter uma reunião de mutualidade, uma reunião aberta e participativa a todos, aonde todos nós iremos compartilhar a palavra de Deus, todos nós iremos orar,
Nós iremos colaborar com o ensino do Evangelho, a pregação do Evangelho, porque tem pessoas que estão se aproximando de Cristo para se converterem, para crerem no Senhor e serem salvas, receberem a vida eterna, o perdão dos pecados e se tornarem membros de Cristo, membros do corpo de Cristo, que é a Igreja do Deus vivo. Então, em mutualidade também, de forma aberta e participativa, na direção do Espírito Santo, nós também iremos falar sobre verdades que edificam, que iluminam, que transmitem vida. Verdades, vamos falar a palavra também, no sentido de edificação, no sentido de alimentar os irmãos, e nós seremos alimentados juntos, uns com os outros, em comunhão. Todos nós seremos alimentados e edificados. É uma reunião dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar a direção. Alguns oram. Nós podemos cantar um hino também. O Espírito Santo vai nos dirigir a cantar 1, 2 ou até 3 hinos, se for a vontade dele naquele momento. E o Senhor vai usar um irmão para falar, vai usar uma irmã, outro irmão, tudo feito em ordem e em decência, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14. E eu fiquei muito feliz diante do Senhor, porque esta é a principal reunião da igreja. A igreja tem a reunião de orações, tem reunião com o ministério da palavra, onde um irmão libera, ou 2 irmãos, ou até 3, eles liberam uma palavra para a igreja, eles ministram um ensino de forma doutrinária, de forma didática, também pregando, exortando, mas é o ministério de um homem apenas, de um irmão apenas, dotado, enviado, confirmado pela igreja, na comunhão dos santos, onde ele tem o dom de profeta e mestre, principalmente de ensino da palavra, para ministrar essa palavra de forma doutrinária, para esclarecer a igreja, para exortar, para consolar. É um ensino mais específico, é a verdade sendo aberta, é a palavra da verdade sendo aberta. E tem a palavra da sabedoria, que é a palavra dos profetas, que falam de forma exortativa, consoladora, são mais inspirados pelo Espírito Santo, de forma instantânea recebem algo na igreja. Então nós temos profetas e mestres na igreja. Os profetas falam a palavra da sabedoria, que é falar de Cristo e sua obra, seu propósito, de forma profunda, de forma espiritual, de forma que fale aos corações dos homens, edifica os irmãos que são salvos e convence os que ainda não conhecem a Deus. A principal reunião da igreja é a reunião do partir do pão. Até fazendo uma correção aqui.
E entre as outras reuniões, reuniões de oração, reuniões onde nós temos ações de graças, reuniões até mesmo administrativas para discutir assuntos com toda a igreja, com a comunidade. Existem diversas reuniões, mas entre estas reuniões, a reunião principal da igreja, também incluindo a reunião do Ministério da Palavra, a principal reunião da igreja depois do partir do pão é a reunião de 1 Coríntios 14, que é mostrada na Palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu, a partir do versículo 26, a reunião em mutualidade, a reunião aberta e participativa a todos, onde todos os irmãos exercitam os seus dons na reunião, onde todos os irmãos ministram ao Senhor na direção do Espírito Santo, sem nenhuma direção humana, sem nenhuma intervenção humana. Só pode haver alguma intervenção se alguém falar algo que está muito fora da palavra de Deus. Então pode haver alguma interferência. Ou, se não for algo muito grave que alguém falou, no final da reunião, um irmão que discerniu aquilo, ele pode corrigir aquilo de errado, mas em amor. Não precisa expor o nome da pessoa, não precisa ficar olhando para a pessoa, encarando a pessoa. De forma geral, mostrar que algumas coisas que foram faladas ou que foram feitas não estavam de acordo com a palavra de Deus e não produzem edificação. Não é corrigir os irmãos o que ocorreu nessa reunião de forma controladora, de forma opressora, de forma repreensiva, mas mostrar um caminho melhor para a edificação. O caminho melhor é o amor. Por isso tem que ser falado em amor quando houver o discernimento de algo que não está de acordo com a palavra. Algo que é muito grave precisa de uma interferência na hora, mas também em amor. Deixa o irmão falar até o fim, depois um irmão, ele complementa aquilo, e nesse complemento ele corrige o irmão em amor. Não é entrar corrigindo de imediato para ofender aquele irmão e ele nunca mais falar na reunião da igreja. Nós precisamos ter esse discernimento. As coisas que não são graves, alguns irmãos no final da reunião podem corrigir também em amor, de forma geral. Ele falando a palavra de Deus de forma espontânea, ele entra nos pontos que devem ser corrigidos para melhorar a reunião de mutualidade da igreja. E o que eu proponho para os irmãos é que nós façamos a live em mutualidade, conforme 1 Coríntios 14, 26, a partir do 26. E assim, esses irmãos que estão chegando, os irmãos que estão no grupo, aqueles que estão num processo de conversão, de aceitação do Evangelho de Cristo, e alguns que também não estão nesse nível, mas estão ouvindo que o Senhor também quer ganhá-los, quer salvá-los. Todos eles terão o exemplo da reunião mais importante da igreja em termos
de palavra, de louvor, de ações de graça e de exercício dos dons e também do exercício do ministério de cada irmão. É uma reunião especial, é uma reunião diferente para a maioria das pessoas, mas é uma reunião que foi esquecida com o passar dos séculos, com o passar das décadas, e poucos grupos, pouquíssimos irmãos, pouquíssimas igrejas têm a reunião de 1 Coríntios 14, 26. Ela não é a única reunião da igreja. Nem todas as reuniões da igreja devem ser dessa forma, mas ela é a principal reunião da igreja depois do partir do pão. E a reunião de oração também é muito importante, e ela também é feita em mutualidade. Os irmãos vão orando, o Espírito Santo toca o coração de um para orar, o outro ora, o outro continua aquela oração. Antes apresentamos as necessidades diante do Senhor, e assuntos que nem entraram na necessidade, nós oramos pelas coisas do Senhor, pelas coisas que estão relacionadas ao serviço do Senhor, à obra do Senhor, e depois oramos pelas necessidades pessoais. Oramos ao Pai pelas necessidades pessoais de cada um. E antes oramos pela obra de Deus. Oramos ao Senhor Jesus pelos assuntos da igreja, pelos assuntos do serviço da igreja, pelos assuntos que envolvem a pregação do Evangelho, que envolvem tudo que se relaciona à igreja. Nós oramos. Louvado seja o Senhor. A reunião de oração é muito importante, porque a oração também é um ministério. Existem 4 ministérios principais na igreja. No grego é diaconia para todos eles. A palavra para ministério, para serviço, tem sentido de prestar socorro, prestar auxílio, sentido de ajuda. A palavra diaconia, ministério, tem outros significados também. O ministério, o serviço, a diaconia tem 4 aspectos na igreja. Existe o ministério da palavra, aonde nós temos 2 reuniões. A reunião de mutualidade, como eu falei, onde vários irmãos compartilham a palavra de Deus e ministram a palavra de Deus. E existe uma edificação mútua. E existe a reunião do ministério da palavra, onde um irmão e talvez 2 ou 3, eles passam uma mensagem doutrinária para a igreja, eles ensinam a verdade de forma didática, de forma doutrinária, e também profetizam. Eles pregam, eles exortam, e nós ouvimos eles, e nós confirmamos com o nosso amém, com o nosso glória a Deus. Nós bendizemos ao Senhor, nós oramos por eles em espírito, porque é um ministério que causa muita luta espiritual. Não é fácil liberar essa palavra ministerial, existe muita luta. Você pode ter 1000 palavras na cabeça para pregar, mas quando o Senhor fala, prega para a igreja, quando os irmãos em comunhão pedem para você exercer esse ministério, as palavras somem.
Vem tristeza, vem angústia, vem cansaço. Você vai ler a Bíblia, você não consegue, a oração parece que diminui. É uma luta espiritual, por isso nós precisamos orar a esses irmãos quando eles estão ministrando. Principalmente os primeiros minutos dessa ministração são tensos. A grande luta espiritual, luta interior que nós temos, mas depois de alguns minutos falando, a palavra flui. Tem um versículo que diz: abre a tua boca e eu te encherei. Quando nós abrimos a boca e começamos a falar, a palavra flui espontaneamente. E o Senhor também nos dirige não somente a falar aquilo que nós recebemos dele antes e estudamos e oramos, ele também dá palavras ali no momento. Toda aquela dificuldade que a gente tinha antes vai embora. Então é necessária muita oração, muita busca ao Senhor, invocar o nome do Senhor profundamente para se libertar de toda a opressão que envolve esse ministério, porque esse ministério edifica a igreja, edifica os santos irmãos, ilumina, corrige erros, encoraja os desanimados, conforta os abatidos que estão tristes e eles são reanimados com esse ministério. Na mutualidade ocorre o mesmo também, irmãos. Quando todos falam e ministram, é o exercício dos dons de todos os santos. E nesta reunião de mutualidade, o apóstolo Paulo fala que, se tratando de profetas, que são mestres, que são ministros da palavra, que discursam mensagens de 30, 40, 1 hora e meia, esses irmãos devem falar apenas 2 ou 3, e também não se estender muito, porque é o ministério dos santos. São todos os irmãos dando a sua porção. Eles não irão falar algo que ouviram de uma conferência, algo que leram em um livro, não vão falar de algo que aprenderam numa pregação que ouviram. Tudo isso pode estar incluído, pode estar envolvido no falar dele, mas ele vai falar aquilo que ele ganhou do Senhor, aquilo que ele recebeu do Senhor na reunião de mutualidade. Vamos ver a base bíblica, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. A necessidade de ordem no culto, na versão revista e atualizada. É a necessidade de ordem na reunião da igreja, nesta reunião de mutualidade, para que ela não se torne uma reunião confusa e sem ordem. Então, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Aí Paulo começa a explicar, a mostrar, a demonstrar o que deve ser feito quando nós nos reunimos em mutualidade, de forma aberta e participativa, onde toda a igreja participa, todos os irmãos participam, exercitando os seus dons e os seus ministérios. O apóstolo diz: um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro
interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que tem salmo, um irmão dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele tem salmo. Salmo aqui que ele fala, irmãos, diz respeito a um hino. Na época, os irmãos cantavam apenas os salmos nas reuniões. E alguns hinos e cânticos espirituais já existiam. Então o salmo aqui é um cântico. Podemos cantar um salmo, podemos cantar um hino, podemos cantar um cântico espiritual. O salmo é um hino maior, os hinos são menores, tem uma estrutura média, e os cânticos são mais curtos, os cânticos espirituais. Segundo irmãos nos ensinaram, servos do Senhor nos ensinaram, servos que já estão junto com o Senhor, já estão na glória. Louvado seja o Senhor. Eles falaram e escreveram sobre isso. Isso também não impossibilita um irmão de ler um salmo e proclamar um salmo e compartilhar o salmo. Ele dizer aquilo que ele entendeu do salmo, aquilo que ele recebeu. Aqui a palavra diz que é algo que o Senhor já concedeu, é algo que você tem desfrutado na presença do Senhor. E também significa que ele pode ter recebido naquele momento por inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo lembrou algo da palavra de Deus, sacou algo do bom depósito no coração dele e o levou a falar na reunião. Isso também pode acontecer. E até mesmo o hino que é cantado, você pode compartilhar algum sentimento sobre ele, a partir dele, alguma estrofe, alguma frase que tocou o seu espírito, o Senhor falou contigo. Então você pode compartilhar também o salmo, o hino e o cântico espiritual. Aí o apóstolo diz: outro tem doutrina. Doutrina é a verdade exposta de uma forma mais didática, mais sólida, de uma forma